Meus amados, hoje, dia 18 de novembro de 2024, segunda-feira da 33ª semana do Tempo Comum. Evangelho segundo Lucas. Quando Jesus se aproximava de Jericó, um cego estava sentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo. Disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Então o cego gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. As pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tende piedade de mim. Jesus parou e mandou que levassem o cego até ele. Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou: O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu: Senhor, eu quero enxergar de novo. Jesus disse: Enxerga, pois, de novo. A tua fé te salvou. No mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus, glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. Queridos irmãos e irmãs, conhecemos esse texto principalmente porque também no Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, nós vemos São Marcos narrando esse mesmo trecho de São Lucas. Então nós vamos estar comparando os dois trechos, tá certo? Aqui no trecho de São Lucas, ele fala que estava um cego sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Este cego está em Jericó, tá certo? Marcos traz o nome dele, é Bartimeu. E eu gosto sempre de lembrar que este caminho aqui, ele também tem um sentido, vamos dizer, espiritual, que era o cristianismo. O caminho era o cristianismo, o caminho pelo qual a gente, na época, né, vamos dizer, até hoje, conhecemos Jesus Cristo. E o que é interessante é que, quando ele ouve a multidão passar, lembremos que era cego, então ele tinha uma audição muito apurada. Ele pergunta o que está acontecendo, porque ele percebe um alvoroço, alguma coisa, uma algazarra, um falatório, e quer saber o que está acontecendo. É interessante que, se você for no original, a tradução aqui está bem traduzido, diz assim: disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando por ali. Mas se você pegar o texto, o verbo que foi usado por São Lucas, é o verbo apangelo. Apangelo, que não é o verbo lego. O verbo lego é o verbo dizer. Apangelo é anunciar. Então, anunciaram-lhe que Jesus estava passando ali. Ou seja, para os cristãos daquele período, ao ler esse evangelho, percebiam que o quê? O centro da pregação deles deve ser quem? A pessoa de Jesus Cristo. Como deve ser até hoje. O centro da pregação é o centro, porque ele é a salvação. Então, Jesus Cristo é o centro da pregação, porque ele é o único Senhor e Salvador. E aí, diante do que anunciam, ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim. Como eu disse, esse texto já foi comentado num dos domingos passados, aí já faz um tempinho, na versão de São Marcos. E aqui nós vemos, mas a atitude do povo é a mesma. O povo manda ele ficar quieto, e ele, ao invés de ficar quieto, ele grita ainda mais, com mais força. Então, ou seja, apesar do povo ficar contra ele, ele não desistiu. Como eu disse, ele poderia ter uma atitude que muitas vezes nós temos, de nos fazermos de coitado, de reclamar, de falar. Esses dias eu li uma frase que eu achei muito interessante, porque dizia assim, porque muita gente fala: eu não vou mais na igreja porque o povo de lá é hipócrita. Ora, eu li a frase e dizia o seguinte: Jesus nunca deixou de ir na sinagoga, e olha que a sinagoga estava cheia de gente hipócrita. Então não é esse, não coloque nos outros, né, a desculpa que você precisa para não seguir a Deus. Então eu não vou porque eu não quero mais ir.
Porque a partir do momento que eu começo a dizer que os outros são hipócritas, eu também sou, gente. Porque eu estou criticando os hipócritas. Ora, então eu deveria permanecer na igreja para mostrar para essas pessoas qual deve ser a postura. Se eu sou tão bom assim, eu deveria estar ali para mostrar qual é a postura correta. Não, mas eu me acho tão perfeito, que eu não quero misturar com essas pessoas. Atitude que os fariseus tinham. Eu não vou me misturar com os pecadores. É o que eu vejo muita gente. Então, quando a pessoa vem falar para mim, eu não vou porque na igreja está cheio de hipócrita, fala, o inferno também. O inferno está cheio de hipócrita. Então, continua lá. Volto a dizer, o centro da pregação, o centro da nossa vida é Jesus Cristo. Quem morreu na cruz para me salvar foi Jesus Cristo. Não me interessa a atitude dos outros. Os outros são hipócritas, eles que perante Deus vão ter que pagar por isso. Não sou eu. Eu não vou abrir mão de Jesus Cristo por causa das pessoas. Então, é o que esse homem fez. Estão mandando eu calar a boca? Não vou calar. Eu não vou calar. É agora que eu vou gritar mais alto, porque é o momento da graça. E eu vou pegar esse momento que o Senhor está me dando e vou aproveitar, sim. Deus está me visitando. E aí, o que é interessante é aquilo que eu falo. Muitas vezes Jesus vai até eles. Não, Jesus não vai, ele pede para trazê-los até ele. Por quê? Porque pode ser que, de repente, o cego ali no meio do caminho mudasse de ideia. É porque às vezes a gente é assim, a gente ora a Deus pedindo algo e quando Deus nos dá, a gente se arrepende. Então é preciso que a gente tenha essa atitude mesmo de ir, de pedir e realmente ir de encontro àquilo que nós esperamos, que Deus está nos dando. Então, levam até Jesus, e quando ele chega perto de Jesus, Jesus pergunta, que eu comentei isso lá quando eu falei do Evangelho de Marcos, o que você quer que eu faça? Era óbvio, gente, era óbvio. O homem era cego. Se ele estava gritando, era para que Jesus devolvesse a ele a visão. Mas às vezes não é assim. Às vezes poderia, como eu disse, ele poderia pedir: Jesus, eu estou há 3 dias sem comer. Ninguém me deu esmola, me dá uma esmola. E, Jesus, me dá um cajado, porque o meu cajado quebrou. Olha, o meu manto está todo carcomido. Dá um manto novo para mim. Ele poderia pedir muita coisa, mas ele foi direto. Quando Jesus pergunta para ele, Senhor, eu quero enxergar de novo. Então, ou seja, era um homem que já enxergava. E aí o Senhor fala, né? Enxerga, pois, de novo, a tua fé te salvou. Porque ele poderia ter ficado lá na beira do caminho, e quando foram até ele, falou: Jesus está chamando você. Aí fala para ele vir aqui, eu sou cego, não sei para que lado que ele está, né? Não, ele foi. E o texto de São Marcos diz que ele dá um salto, joga longe a capa e vai. Bartimeu queria uma vida nova. Não queria nada mais daquela vida. E a gente insiste em viver com a capa velha. Com a capa velha, a gente não quer abrir mão, quer continuar trazendo aquela falta de perdão no nosso coração, aprisionado ao passado. Esta capa representava o passado de mendicância, de cegueira, que ele não queria mais, então ele jogou para longe. E aí sim, o Senhor, quando ele chega ali diante e demonstra essa fé, eu quero enxergar de novo. Eu sei que o Senhor, no fundo ele está dizendo, eu sei que o Senhor pode me devolver a visão. É isso que ele está falando. E aí, imediatamente, ele começa a enxergar e seguir Jesus. São Marcos vai dizer que ele segue pelo caminho, ou seja, pelo cristianismo. Tá? E aqui diz que ele segue Jesus glorificando a Deus e que todo povo, vendo isso, também glorifica a Deus, eleva a Deus o seu louvor. E, Senhor, mais uma vez nós oramos, pedindo que também nós sejamos curados, não de a cegueira física, Senhor, porque nós não a temos, mas muitas vezes da cegueira espiritual, da dureza de coração que muitas vezes nós temos, Senhor, diante do meu erro, diante do erro do outro, esquecendo que não ninguém morreu na cruz por mim a não ser o Senhor Jesus. E é nele que os meus olhos devem estar fixos. É só para ele que eu devo olhar, é só para ele que eu devo lançar o meu grito pedindo a misericórdia, pedindo piedade, assim como fez Bartimeu. Mãe querida, mais uma vez pedimos a tua santa intercessão, suplica por todos nós, suplica de forma especial pelo Brasil. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que desça sobre você, meu irmão e minha irmã, pela intercessão da Virgem Santíssima, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.